Aprender crochê com Ednir Crochê. Crochê é fácil, é bonito e só faz bem. Vamos usar os fios Duna da Círculo na cor cenoura e branco. Esta é a cor 4456 com uma agulha para crochê 3 milímetros. Vamos usar uma agulha de tapeceiro, uma tesourinha e, se você tiver disponível, um pedacinho de feltro, que será opcional. Com o fio branco, vamos fazer o nozinho inicial. Vamos ajustar bem e fazer 6 correntes. Com 6 correntes, vamos fechar com ponto baixíssimo, formando um anelzinho. Sem laçar o fio, introduzimos na primeira corrente, laçamos o fio, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Vamos iniciar aqui com 3 correntes. 3 correntes é a altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir dentro do anelzinho. Veja, este fio do início, ó, você deixa ele sempre assim, por de cima da agulha, por de cima não, por cima, né, da agulha, e que você já vai arrematando ele, tá bom? Vamos fazer aqui um ponto alto, no caso, segundo ponto alto, contando com as 3 primeiras correntes para iniciar. Laçar o fio novamente, introduzir
dentro do anelzinho, terceiro ponto alto. Vamos fazer aqui um total de 9 pontos altos e voltamos já já novamente. 9 pontos altos, veja, nós trabalhamos aqui, ó, por cima do fio, ele já está arrematado. Então, a gente já elimina arrematar com a agulha de costura, né? Já cortamos aqui, ó. Já estamos com o trabalho adiantado. Veja, estamos aqui, vamos virar, tá? Voltar trabalhando sobre esta carreira. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir no ponto da frente, fazer um ponto alto e um aumento. O que é o aumento? Laçar o fio, introduzir no mesmo lugar e fazer outro ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, fazer um ponto alto e um aumento. Um ponto alto, vamos fazer um aumento. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, outro ponto alto. Vamos fazer 2 pontos altos dentro de cada ponto alto da carreira anterior até chegarmos aqui no último ponto. E voltamos juntas novamente. Terminamos a carreira. Aqui no último ponto, nós tínhamos as 3 correntes, que era o nosso primeiro ponto da carreira anterior. Então, de baixo para cima, na terceira correntinha, 2 pontos altos. Temos um total de 17 pontos altos. Agora, nós vamos virar e voltar trabalhando sobre esta carreira. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes, altura do primeiro ponto alto. Altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Amigas, nós estamos com uma construção aqui do lado da minha casa, então você vai ouvir ao fundo algum barulho, tá? De serra, martelo, mas como essa é uma aula pra gente aprender crochê e ensinar, né? Não é assim uma aula para vender, né? Então, você vai suportar aí algum barulhinho, tá bom? Então, vamos laçar o fio, introduzir no ponto da frente, segundo ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, terceiro ponto alto. No ponto da frente, quarto ponto alto. No ponto da frente, quinto ponto alto. O que eu quis dizer, amiga, é que a nossa intenção aqui é de apenas aprender e ensinar, tá? Então, não há necessidade da gente ter o barulho, o silêncio absoluto. O que importa é que a gente aprenda um pouco mais de crochê neste dia. Vamos laçar o fio, veja, 5 pontos altos, introduzir no ponto da frente, um ponto alto e um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto. Laçar o fio, um ponto alto e um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto. Fizemos 2 vezes, vamos fazer mais 5 vezes, tá? Um total de 7 vezes com 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. E já voltamos. Veja, um grupinho de 7 pontos altos com aumento. Aqui nós iniciamos com 5 pontos altos e temos aqui na frente 5 pontos altos para fazer. Vamos laçar o fio, introduzir no ponto da frente um ponto alto. No ponto da frente,
segundo ponto alto. No ponto da frente, terceiro, no ponto da frente, quarto ponto, e à frente as 3 correntes. De baixo para cima, laçamos o fio, introduzimos na terceira correntinha. E fazemos aqui o nosso quinto e último ponto. Temos aqui um total de 24 pontos altos. Vamos virar e voltar trabalhando sobre essa carreira. Vamos fazer 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto alto da frente, um ponto alto. No ponto alto da frente, um ponto alto. Um ponto alto, vamos fazer um ponto alto dentro de cada ponto alto da carreira anterior, até chegarmos lá no final da carreira, com 24 pontos altos no total. Vai ficar assim. E já voltamos. Terminamos a carreira, fizemos o último ponto alto sobre a primeira correntinha das 3 correntes que fizemos para iniciar. Agora nós vamos virar assim, ó, vir trabalhando aqui, tá? Atravessar aqui para o outro lado. Então, temos o último ponto alto aqui, nós vamos introduzir dentro do ponto alto, laçar e puxar, passar pela laçada da agulha. Então, o nosso ponto alto está aqui, vamos precisar dele depois, tá? Ó, ponto alto aqui, estamos começando aqui, ó, dentro do ponto alto. Então, aqui nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçar o fio, introduzir no mesmo lugar um ponto alto. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó, neste ponto da frente e vamos fazer um ponto baixo. Estamos criando um biquinho. Vamos fazer 3 correntes novamente, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar um ponto alto. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó, no ponto da frente, tá? E fazer um ponto baixo. Repetir 3 correntes, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar um ponto alto. Sem laçar o fio, no ponto da frente, vamos fazer um ponto baixo. Repetir 3 correntes, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar um ponto alto. Sem laçar o fio, introduzir dentro aqui da argolinha, olha, um ponto baixo. Vamos fazer 3 correntes, introduzir dentro da argolinha um ponto alto. Aqui você pode tanto ir para frente, como fazer 2. Então, eu vou fazer 2, ó. Fiz o ponto alto, em vez de ir para frente, vou introduzir no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Ficamos com 2 pontos baixos dentro da argolinha. Vamos repetir 3 correntes, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar um ponto alto, sem laçar o fio, veja, no ponto da frente, um ponto baixo. 3 correntes, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar um ponto alto, sem laçar o fio, no ponto da frente, um ponto baixo. 3 correntes, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar um ponto alto. Sem laçar o fio, no ponto da frente,
um ponto baixo, 3 correntes, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar um ponto alto. Aqui nós temos o ponto da frente. Aqui nós começamos dentro do ponto, certo? Então nós vamos introduzir aqui, ó, dentro do ponto e fazer um ponto baixo. Aqui nós temos, veja, o ponto era aqui, 3 correntes. Então nós vamos introduzir aqui, ó, na primeira correntinha, que é o nosso primeiro ponto alto, laçar e puxar, passar pela laçada da agulha, fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos laçar a fio, passar pela laçada da agulha, vamos cortar aqui o nosso fio e já fica pronto essa parte do peitinho do pé. E nós vamos deixar ela de lado, reservada, e vamos entrar com o fio na cor cenoura. Aqui, antes de entrar com o fio na cor cenoura, ó, fiz junto com você que tá começando, você observa, ó, 1, 2, 3, 4 desse lado, um no meio, 1, 2, 3, 4 desse lado, tá? Pra ficar assim, bem certinho, bem bonitinho. Agora nós vamos deixar isso aqui à espera e vamos iniciar aqui com o fio na cor cenoura ou laranja. Vamos fazer o nozinho inicial, ajustar bem e na sequência vamos fazer 16 correntinhas. Com 16 correntinhas, vamos iniciar a primeira carreira. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, veja, esta primeira correntinha aqui, que é a quarta correntinha da agulha para baixo, é a base para as 3 correntes, que é o nosso primeiro ponto. Então, nós vamos introduzir aqui, ó, na corrente da frente, a quinta correntinha da agulha para baixo. Vamos fazer aqui o segundo ponto alto. As correntes é o nosso primeiro ponto alto, aqui o segundo ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos na correntinha da frente, terceiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos na correntinha da frente, quarto ponto alto, e vamos seguir desse jeito, fazendo um ponto alto dentro de cada correntinha até chegarmos no final da carreira, ou seja, na última correntinha. Terminamos a carreira, tínhamos 16 correntes, estamos com 16 pontos altos, contando com as 3 primeiras correntes que fizemos para iniciar. Aqui será a voltinha. Então, dentro desta última correntinha, vamos fazer 5 pontos, que será o total de aumentos desta carreira. Então, nós laçamos o fio, introduzimos dentro da mesma correntinha e fazemos o primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos novamente no mesmo lugar, segundo ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos novamente no mesmo lugar, terceiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, quarto ponto alto, laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, quinto ponto alto. Então, são 5 pontos de aumento para a voltinha. Aqui, nessa última correntinha, fizemos o 16º ponto alto.
é uma correntinha só para os dois lados. Então, aqui dentro dessa mesma correntinha, vamos fazer o primeiro ponto para o outro lado, certo? Então, nós vamos ficar dentro dessa correntinha com 7 pontos. Um ponto para este lado, 5 pontos de aumento, um ponto para este lado, ok? Então, vamos seguir. Laçamos o fio. Aqui nós temos o nozinho inicial. Vejam, temos aqui a próxima correntinha. Vamos introduzir, que no caso é um fiozinho, né, da correntinha. Vamos introduzir neste fiozinho e fazer o segundo ponto alto. Laçar o fio, introduzir na correntinha da frente o terceiro ponto alto. Vamos fazer desse jeito, um ponto alto dentro de cada espaço de correntinhas, até chegarmos lá com um total de 16 pontos altos novamente. Vai ficar assim. Observe, aqui nós estamos com 15 pontos altos. Então, vou fazer o último aqui com vocês, para a amiga que está, às vezes, começando agora, passando por aqui, ela entender melhor. Veja que nós tínhamos 3 correntes como primeiro ponto. Lembra daquela correntinha que eu falei que era a base para as 3 correntes? Então, nós vamos introduzir dentro dessa correntinha, ó, que está abaixo das 3 correntes, para fazer o 16º ponto alto. Ficou assim. Agora, os 5 aumentos que nós fizemos aqui, vamos fazer aqui também, igualzinho. Laçamos o fio, introduzimos dentro da mesma correntinha, primeiro ponto alto. No mesmo lugar, segundo ponto alto. No mesmo lugar, terceiro ponto alto. No mesmo lugar, quarto ponto alto. No mesmo lugar, quinto ponto alto. Então, nós estamos com 16 pontos aqui, 16 pontos aqui, 5 pontos aqui e 5 pontos aqui, tá? Vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, nas 3 primeiras correntes, de cima para baixo, vamos introduzir na primeira correntinha, laçar o fio e puxar, passar pela correntinha e passar pela laçada da agulha. Terminamos a primeira carreira, vamos iniciar a segunda do mesmo jeito. 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente, segundo ponto alto. Vamos fazer desse jeito, um ponto alto dentro de cada ponto alto da carreira, 16 vezes. São os mesmos 16 pontos da carreira anterior. Vai ficar assim e voltamos já. Com 16 pontos altos, chegamos aqui, ó, nos aumentos, ó, que é o primeiro ponto do aumento. Vamos aumentar de novo. Vamos dobrar. Aqui nós tínhamos 5 pontos, vamos fazer 10. Laçar o fio, introduzir no primeiro ponto do aumento, um ponto alto e um aumento. Laçar o fio, vamos fazer o aumento. Introduzir no mesmo lugar, outro ponto alto. Fizemos 2 pontos altos dentro de um ponto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, um ponto alto, laçamos, introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto alto. No ponto da frente, a mesma coisa. 2 pontos altos no mesmo lugar. Laçamos o fio, no ponto da frente, a mesma coisa. Um ponto alto e um ponto alto no mesmo lugar.
Laçamos o fio no ponto da frente, um ponto alto e um ponto alto no mesmo lugar. Nós tínhamos 5 pontos de aumento, com 2 pontos dentro de cada um, ficamos com 2, 4, 6, 8, 10 pontos. Nesta carreira, teremos 10 pontos de aumento. Aqui, continuamos, laçamos o fio, vamos introduzir aqui e fazer o nosso primeiro ponto alto deste lado. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, segundo ponto alto. No ponto da frente, terceiro ponto alto. Você vai fazer aqui os 16 pontos altos, do mesmo jeito que fizemos aqui, tá? Quando você chegar aqui, ó, no último ponto, aqui, 16º. Nesses 5 pontos, você vai fazer 2 pontos dentro de cada um. Vai ficar igual aqui, ó, 10 pontos. E aí, nós já voltamos para continuar, ok? Terminamos a carreira, veja, fizemos os 16 pontos aqui e os 10 pontos de aumento aqui. Aqui não é ponto, esse fio é o fechamento da carreira anterior. Terminamos aqui no último ponto, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo, sem laçar o fio, nas 3 primeiras correntes, de baixo para cima. Na terceira correntinha, introduzimos, laçamos, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Terminamos a segunda carreira. Vamos iniciar a terceira carreira do mesmo jeito, 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Você já sabe, mas para a amiga que está bem no comecinho, para você entender o que você está fazendo. Aqui nós ficamos com 16 pontos, aqui com 16 pontos, aqui com 10 pontos, aqui com 10 pontos, ok? Então vamos continuar. 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, segundo ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, terceiro ponto alto. Quarto ponto alto e vamos continuar desse jeito, fazendo um ponto alto dentro de cada ponto alto aqui da carreira de baixo, só que vamos aumentar um. Estávamos fazendo 16, agora aqui vamos fazer 17 pontos, tá bom? E já voltamos. Fizemos 17 pontos, veja, aqui nós temos o primeiro aumento, ó, 2 pontos juntos. Então, neste primeiro ponto, não vamos fazer aumento, um ponto apenas. Por isso, ficamos agora com 17. E agora, vamos começar os aumentos. Vamos laçar o fio, introduzir no ponto da frente, um ponto alto. Introduzir no mesmo lugar, outro ponto alto. Fizemos um grupinho de 2 pontos altos no mesmo ponto. No ponto da frente, a mesma coisa. 2 pontos altos no mesmo ponto, segundo grupinho. Você vai fazer isso aqui 8 vezes, tá? 8 grupinhos de 2 pontos altos feitos no mesmo ponto de base. E voltamos. Fizemos 8 grupinhos de 2 pontos altos. Então, nós temos 16 pontos de aumento. Lembra que aqui, quando fomos fazer os aumentos, no primeiro ponto fizemos um ponto alto normal e começamos no segundo. Observe que aqui nós terminamos o aumento um ponto antes, tá vendo? Lá pulamos um e aqui terminamos um antes. Então aqui vamos laçar, introduzir aqui no ponto da frente e fazer o primeiro. Então, nesta carreira, veja que nós estamos com um ponto mais aqui, e como estamos fazendo 17, nesta carreira de 16, estamos indo para 18 pontos altos. Então, aqui, ó, vamos continuar. Fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro, e vamos fazer esses pontos até chegar aqui no
no primeiro ponto do aumento, tá? Um ponto alto dentro de cada ponto alto da carreira anterior. Fizemos os 18 pontos altos, veja o que aconteceu. Terminamos aqui, ó, um antes, do mesmo jeito que começamos aqui no começo da carreira. Lembra que pulamos um e começamos o aumento no outro? Então, aqui até aqui no primeiro ponto, deu 18. Agora estamos com 18 aqui e 18 aqui, tá bom? E aqui repetir esses aumentos aqui. Então, laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente um ponto alto e um aumento. 2 pontos altos dentro de cada ponto alto de aumento da carreira anterior. Vamos fazer aqui novamente o grupinho de 8 vezes. 8 vezes 2 pontos altos dentro de cada ponto da carreira anterior, tá? Vamos fazer aí e já voltamos já. Terminamos 8 grupinhos de 2 pontos altos, estamos com 16 pontos de aumentos aqui, igual aqui. Veja o que aconteceu, sobrou um ponto aqui. Então, lembra que aqui nós fizemos 17? Então, nós vamos fazer este ponto alto aqui, vamos unir ali com as correntinhas e vamos ficar com 18 pontos desse lado. Então, terminamos desse jeito, 18 aqui, 18 aqui, 16 aqui, 16 aqui, tá bom? Vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo, sem laçar o fio nas 3 correntes iniciais. Na primeira, de cima para baixo, introduzimos, laçamos e puxamos, passamos pela correntinha, passamos pela laçada da agulha. Vamos laçar, puxar e cortar aqui o nosso fio para o arremate. Veja, a nossa solinha está pronta, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer outra solinha igual a essa, tá bom? Igualzinha, copiar tudo igual. Porque eu estou fazendo um trabalho de solinha com solinha para uma decoração, então eu tô aproveitando para ensinar para vocês, tá bom? Então vamos repetir aí, fazer outra solinha igualzinha e voltamos juntas novamente para dar sequência aqui. Muito bem, você já fez a outra solinha aí, eu já fiz a minha outra solinha aqui, tá? E vamos dar sequência. Aqui, ó, você vai só puxar este fio, ó, para baixo, tá? Não precisa ajustar muito para não danificar aqui o ponto que ainda nós vamos usar. Já cortamos aqui. Este fio do início também, vamos puxar ele aqui um pouquinho para baixo, só para ele não ficar solto, ele vai obedecer aqui no sentido, ó, para baixo, também não puxar muito e já vamos cortar. Agora aqui, veja como que vai ficar, ó. Nós temos 2 solas iguais, tá? Então, nós vamos colocar assim, ó, avesso com avesso, tá vendo? Ele vai ficar desse jeito aqui. Como é um trabalho de decoração, veja, ele com 2 solas, né? No caso aqui seria a palmilha e aqui a sola com o próprio crochê. Que no caso a peça vai ser só de crochê. Ele vai ficar bem duro, bem firme. Agora, se você quiser, por exemplo, usar apenas uma solinha e endurecer, você também pode.
Você vê aqui no meu canal do YouTube, no blog Aprender Crochê, tem vários vídeos onde eu ensino passo a passo de endurecer o crochê, tá? Agora, se for para economia, eu acho que ainda a linha sai mais em conta do que a resina para endurecer, que não é nada barata. Agora aqui nós já vamos unir, tá? Só que antes da gente fazer a união, eu vou dar uma dica aí para uma amiga que me escreveu, então já vou aproveitar o vídeo para ajudar essa amiga. Ela me escreveu que ela aprendeu a fazer a solinha com feltro, que ela estava fazendo sapatinho para recém-nascido, né? E diz que, como ela aprendeu, não sei aonde, aqui na internet, que furava com a agulha e que o dedo ficou doendo e que os pontos, ela foi furando o feltro assim, ó, não conseguiu fazer a quantidade assim de pontos iguais. Eu falei, nossa, ninguém merece, né, colocar peso na própria cruz. Então aqui eu já vou dar essa dica para essa amiga, tá? Para ajudar ela e já serve para vocês também. Aqui, ó, eu tenho um pedaço de papel, tá? Um sulfite. E faz de conta que esse sulfite é o feltro, pedacinho de feltro. O que você faz? Coloca sua solinha assim, ó, sobre o feltro, tá? Pega uma caneta, ó, passa a caneta aqui, ó, em volta, faz o tamanhozinho certinho da sua solinha. Terminou? Você vai entrar com a tesourinha aqui, vai cortar a sua solinha, ó. Veja como que ficou aqui. Vamos supor que esse papel seja o feltro. Então aqui eu tenho um pedacinho de feltro cortadinho do mesmo tamanhozinho da minha palmilha aqui. Aí você vai fazer o quê? Você coloca, tá? Aqui em cima, ó, você já tá vendo que eu já fiz, ó. Então você coloca o feltro, né? O feltro já aqui, ó, o cortadinho, tá? Você coloca a sua palmilha assim em cima. Aí você vai pegar um lápis, tá? Vou fazer aqui com caneta, que fica mais visível para quem tá aprendendo. Você vai pegar o lápis, ó, fazer isso em cada ponto. Não vai sujar. E se ficar alguma marquinha, nós vamos trabalhar nesses pontos, então vai cobrir. Então, veja como é que ficou, ó. Aqui, eu já tinha feito em azul, ó, fiz em vermelho. Se você marcar cada ponto com a sua canetinha, o que vai acontecer? Você tem 68 pontos aqui, tá bom, amiga? E você vai ter 68 pontos no seu feltro. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar aqui, já furadinho, os números bem certinhos, tá? Vou até furar aqui, ó. O feltro é fininho, com uma agulha de tapeceiro, ó, e não com agulha de crochê, que vai doer seu dedo. Ó, com agulha de tapeceiro, ó, o feltro, vou até furar desse lado aqui que fica mais fácil. O feltro, ele é até, acho que mais fininho do que o papel. Ó, você tá vendo? Com a agulha de tapeceiro, ó, com que facilidade que você vai furar o seu pedacinho de feltro, entendeu? Você vai ficar aqui, ó, com os seus 68 furinhos, sem fazer força, sem machucar o dedo, sem carregar peso, né? E depois que tiver furado, ó, vou fazer um furo aqui. É lógico que o feltro, o papel, para fazer com a agulha aqui de crochê, o que eu vou fazer agora é diferente do papel, mas dá para você ter uma ideia. Você vai introduzir aqui, deixa eu pegar aqui o fio.
você vai pegar aqui, ó, você tá com seu fio aqui. Ó, aqui é a solinha de feltro. Aqui é seu sapatinho, é sua palmilha. Então, você introduz aqui, vai introduzir aqui, ó, no feltro, ó, tá vendo? Isso. E vai fazer o pontinho baixo normal. Ó, introduziu nenhum, introduziu no próximo. Ó, deixa eu ver se eu furei. Eu não furei aqui na frente, tô furando com a agulha mesmo. Introduziu no próximo, tá vendo? Ó, vai ficar assim. É a mesma coisa que você estivesse costurando os dois de crochê, tá? Então, o feltro é muito fácil, o feltro é barato. Com 50 centímetros você faz um monte de chinelinho, sapatinho. E também tem em todas as cores, você pode estar colocando em cores iguais, por exemplo. Se você procurar o feltro na cor cenoura, você vai achar. De repente você quer pôr um aqui azul, verde, você quer pôr um verde, um diferente. Então você tem o verde, você tem todas as cores, feltro é material barato, o acabamento fica muito bonito. E pro pezinho do bebê, que vai usar o sapatinho também, fica assim bem confortável, ele é bem fininho, ele não tem peso. Já o crochê tem peso, ó. Isso aqui nós vamos usar para decoração. Pro pezinho do bebê, eu sempre coloco o feltro, tá bom? Agora você já aprendeu aí como fazer a sua solinha com feltro. E nós vamos voltar aqui pro nosso chinelinho de decoração, que não vai usar feltro, vai ser todo em crochê. Bem, já que nós ajudamos aí a amiga a trabalhar com feltro, vamos aproveitar e já falar da cola. Vamos tirar a dúvida da cola, tá bom? Porque, ó, veja, a amiga fala, pode passar cola, fica mais fácil. Mais fácil fica, mas não vamos dizer que a cola é que traz a perfeição. Dá pra fazer, bom, perfeição não existe, né? Mas dá pra fazer quase perfeito, igualzinho com cola ou sem cola. Se você quiser usar a cola, você vai usar a cola aqui, ó, toda em volta, não chegando aqui no último ponto, que nós vamos usar para costura, tá? Então você vai passar aqui, vai colocar assim bonitinho, ajeitar bem e tal. Aí na hora de você costurar aqui, vai ficar mais fácil. Concordo com você. Só que essa cola aqui é uma coisa desnecessária, porque ele vai ficar com a costura firme, bonita. Você pode economizar a sua cola círculo, tá? Porque de repente vai chegar um trabalho que você realmente precisa de cola, você vai falar, ih, a minha cola acabou. E outra, eu não aconselho cola quando a gente vai fazer o sapatinho para o uso do bebê, porque a cola ela é indicada para couro, para plástico, para crochê, para renda, cartolina, um monte de coisa, mas não para o pezinho do bebê, porque nós usamos um fio 100% algodão, como o Ame, por exemplo, um pedacinho de feltro, né? E a cola, ela é um composto químico. Então, para sapatinho de bebê, eu nunca uso cola, para o uso do bebê. Agora, para decoração, sim, você pode usar. Mas nesse caso aqui, eu não vou colar, porque eu acho que é um gasto desnecessário. Vou guardar aqui minha cola círculo para a hora que realmente eu preciso dela. E sei que posso confiar que ela vai realmente colar o que eu preciso. Então, vamos lá, vamos finalizar aqui, vamos costurar. Aqui eu vou pegar o fio na cor branco, que eu vou dar o destaque aqui com branco, tá? Se você quiser usar um fio cor de cenoura, pode. E se você quiser usar um fio de cor ainda diferente, também pode, de acordo com a sua imaginação. Então, vamos lá, vamos fazer o pontinho baixo aqui, tá?
um nozinho inicial aqui, para começar aqui com um pontinho baixo. Aqui, ó, onde nós arrematamos, veja, vamos puxar esse fiozinho aqui para dentro, para ele não atrapalhar, tá? Depois você desce ele mais para baixo aqui e corta. Então, nós vamos costurar assim, ó. Parece que tá grande, né? Mas não tá não. É assim mesmo. Então, nós vamos, veja, vamos achar aqui o primeiro ponto. Aqui nós fizemos ponto baixo, tal. Fizemos um ponto baixíssimo aqui, ó. Que aqui tem as 3 correntes, que era o nosso primeiro ponto, lembra? Então, nós vamos introduzir aqui, ó. Nesse ponto baixíssimo. Aqui, esqueci de fazer a marcação. Nós vamos ter que marcar assim o nosso meio. Ah, outra coisa também, para o seu trabalho ficar bem assim, bonitinho, onde nós temos essa emenda de fio aqui, eu coloco sempre na parte da frente. De repente você vai fazer aí para vender, ó, porque aqui vai tapar. Vai ficar tampadinho e o crochê bonitinho aqui atrás. Porque, como eu disse antes, perfeição, né, não existe. A gente tenta chegar o mais próximo possível da perfeição. Então, aqui, esqueci de marcar. Nós vamos marcar aqui o nosso meio, tá? Nós temos aqui, ó, 5 pontos. O ponto 3 é o ponto do meio. Sobre ele, temos 10 pontos. Ó, 4 desse lado, 4 desse, 2 aqui. Esses 2 que estão em cima desses 2 fazem um meio, tá? Então, vai ficar 2 para este lado, 2 para este lado, 2 para este lado. Então, aqui é o meio, ó. Vou marcar aqui com fio amarelo. Se você tiver o seu marcador aí, você introduz aqui. Aqui é o meio, tá bom? E vamos colocar assim, avesso com avesso, direito com direito, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Aqui você vai contar. Nós temos 24 pontos aqui. Você ainda lembra dos 24? Então, nós vamos pegar 24 aqui. Então, nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos pegar aqui, ó. Da marcação, 12 pontos para cá, 12 pontos para cá. Então, deixa eu marcar aqui uma agulha aqui, para mim não perder esse ponto de vista. 12 pontos. Agora aqui vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, ó, o nosso primeiro ponto que eu falei está aqui, nas 3 correntes. Vamos introduzir aqui, ó, o fio fica pra cá, né? Fio na frente do trabalho. Vamos introduzir aqui, ó, no primeiro ponto, tá? E vamos introduzir aqui no 12º ponto. Aí, vou tirar essa agulha. Introduziu aqui, eu não marquei o de baixo, mas você marca os 2 que fica mais fácil para você. Então, aqui, deixa eu ver onde que tá o meio. Aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Vai ser aqui. Deixa eu virar desse lado aqui, para confirmar, ver se tá certo. Porque aqui é o lado direito, dá pra ver melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certinho. 12 aqui no que nós chamaríamos de palmilha e 12 no de trás, que é a solinha. Veja como tá, ó. Primeiro ponto, 12º ponto, 12º ponto. Certinho? Vamos puxar o fio. Um ponto baixo. Primeiro ponto baixo, tá? Sem laçar o fio, vamos introduzir
no segundo ponto, a gente vem aqui, ó, vou puxar aqui para você poder visualizar, mas você não vai precisar fazer isso, ó. Introduz aqui, no ponto da frente, olha ali o fio branco, introduz aqui, ó, no ponto da frente. Introduziu? Laçamos o fio, fazemos um ponto baixo. Introduzimos no ponto da frente. Um ponto baixo novamente. Isso aqui vai ser o trabalho repetitivo, tudo igual. Aqui, ó, veja bem, introduzimos aqui, introduzimos no ponto. Veja bem, é aqui onde você fez o ponto baixíssimo, ó, tá vendo aqui o acabamento do fio, onde cortamos o fio? Aqui onde você fez o ponto baixíssimo, aqui tem um ponto. Então, você vai introduzir nele. Agora aqui, tudo fácil. Introduz no ponto da frente, no de trás e no de trás. Novamente, sem laçar o fio, introduz no branco, introduz nos dois, ó, nos dois pontinhos de trás. Você vai fazer desse jeito, tá? Vai ficar assim, ó. Um ponto baixo em cada ponto. Quando você chegar aqui no amarelinho, normal. Tira o fiozinho, faz e vem. Vai fazer um ponto baixo em cada ponto, até chegarmos aqui, ó, no último ponto da carreira. E aí voltamos juntas novamente. Vai ficar desse jeito aqui. Aqui chegamos no 24º ponto e vamos continuar aqui na solinha. Aqui é opcional, você pode deixar assim, ó, abertinho, tá? Ou fechar. Pode deixar assim abertinho também, não vai ficar feio. Mas o meu eu vou fechar. Então eu vou introduzir aqui, ó, antes de ir pro próximo. Aqui é o último ponto, antes de ir pro próximo, eu vou introduzir aqui, ó, dentro das correntinhas e vou agora para o ponto da frente e fazer o meu ponto baixo normal. Observe, ó, que prendeu, você entendeu? Ó, prendeu. Tá bem presinho e vamos continuar aqui. Ponto da frente, um ponto baixo, ponto da frente, ó, tá vendo? Que eu te falei que não há necessidade da gente gastar nossa cola aqui. Ponto da frente, um ponto baixo, ponto da frente, um ponto baixo. Vamos fazer desse jeito aqui, um ponto baixo, cada ponto da carreira, dando toda a volta, tá? Até nós chegarmos aqui no penúltimo ponto. E aí voltamos juntas novamente. Veja, fizemos a volta toda. Aqui, lembra que nós tínhamos 68 pontos? Aqui é o 66, temos mais 2. Você lembra que aqui, depois que nós fizemos o último ponto, no ponto da frente, que nós prendemos as correntinhas? Então aqui vai ser igual. Nós temos lá o último ponto para fazer, vamos prender aqui no penúltimo ponto, para não ficar torto, tá? Então, ó, vamos introduzir aqui, ó, pegando as correntinhas. Aqui vai ficar meio difícil de você visualizar. E vamos pegar este penúltimo ponto. Depois que prender, aí vamos fazer o último ponto, tá? Acho que não vai dar pra você visualizar bem. Ó, aqui é o penúltimo ponto.
vamos prender aqui, ó, essas correntinhas aqui do babadinho com um ponto baixo, para ficar retinho com o lado de cá. E agora, aqui, veja, nós vamos introduzir no último ponto. Temos um ponto aqui, ó, que é o último ponto para fazer. Feito, terminamos, sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó, o nosso pontinho inicial. Aqui nós temos o primeiro ponto baixo feito da costura. Então, nós vamos laçar, passar pelo primeiro ponto baixo e passar pela laçada da agulha. Agora sim terminamos. Vamos laçar aqui, puxar e cortar aqui o nosso fio. Puxar bem. Veja, aqui nós vamos fazer assim, ó. Fechamos aqui. Vamos introduzir nesse ponto da frente, laçar esse fio e puxar. E vamos puxar assim com força, ó, para o lado esquerdo, para que esse pontinho suma, desapareça. Aí introduzimos aqui, ó, levamos lá para trás, viemos aqui, puxamos ele aqui para frente. Estando aqui na frente, ó, você introduz aqui por dentro, tá? O lugar mais próximo aqui, puxa esse fio para o lado de dentro. Aí você vem aqui, ó, traz ele aqui mais para baixo, pode até tá dando um nozinho cego e cortamos aqui rente. Ele fica assim bem finalizado, bem bonitinho. Esse daqui, a mesma coisa. Vamos apertar bem esse nó cego aqui, porque quando você faz com a mesma cor, se fosse laranja, ele não aparecia. Como é branco, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, nós vamos introduzir aqui, ó. Pode ser nesse ponto de trás, aqui, aqui, que aqui nós já fomos para frente, né? Então, você introduz aqui, ó, no ponto de trás, tá? Introduz aqui dentro e puxa ele aqui, ó, para o lado de dentro. Veja como fica bem bonitinho aqui atrás. Aí aqui você traz ele um pouco para cá, um pouco mais para frente. Como eu falei aquela hora, você pode estar fazendo até assim um nozinho cego, ou cortando e colocando um pinguinho de cola para ficar assim bem feito. E aqui terminamos o nosso chinelinho. Ele é bem gracioso, tá? Esse daqui, o tamanho dele, 16 correntes, é 1 a 3 meses. Mas como nós fizemos no fio Cleia, no fio Duna, com agulha 3, ele ficou assim, ó, bem grandinho, porque esse aqui, ele vai ser para decoração do quarto. Inclusive, vai alguns em uma parede, que é uma parede que leva para o berço, então vai ter os sapatinhos assim, colados na parede. Então, para você fazer a lembrancinha, você pode estar fazendo o tamanho menor, recém-nascido, aqui com 14 pontos, com 12 pontos, tá bom? Ou fazer o sapatinho, o chinelinho para o bebê mesmo. Aqui, ó, já fiz um igual, para você aproveitar no máximo a aula. Esse é o tamanhozinho, ó, do bebê. Esse fio aqui, você pode estar usando o Anne com agulha 1,75 ou esse amarelo aqui com esse creme, eu usei esse fio, ó, o fio Charme da Círculo
porque ele é 100% algodão, com agulha para crochê 2 milímetros. Aí, o que muda daqui para cá? Quase nada. O de decoração nós fizemos todo em pontos altos. Agora aqui, ó, para dar o número do pezinho do bebê, essa última carreira que você fez aqui da solinha, você substitui os pontos altos por meio ponto alto, que é o tamanhozinho, é assim, mais correto do pezinho do bebê. Também com 16 correntinhas. Você poderá estar fazendo menor, com 14, com 12, assim como você pode estar fazendo também tamanho maior, com 20, 22, 24, para pezinho de até 1 ano de idade. Agora aqui, então, só mudou isso para o pezinho do bebê. Meio ponto alto na última carreira. E se você quiser fazer as lembrancinhas também em tamanho menor aqui, pode ser feito. E se você quiser fazer menor ainda, você pode estar fazendo no tamanhozinho 12 do recém-nascido e até menor, com 10, tá? Para você fazer a mini lembrancinha de maternidade ou para um chazinho de bebê. Vai ficar bem pequenininho, bem bonitinho. E esse aqui eu fiz, ó. Você pode estar substituindo o que eu te falei aqui. A linha por um pedacinho de feltro, porque o feltro também é bem levinho, fica bem gostosinho para o bebê usar. Agora aqui, falando em uso, como é um chinelinho, é claro que o bebê não vai andar e não vai cair, mas ele naturalmente vai sair do pezinho do bebê, né? Que normalmente eles não param com as mãozinhas nem com os pezinhos. Então aqui eu vou dar só um exemplo para você ver como é que você vai fazer se você quiser usar no bebê. É esse daqui, tudo igual. Aqui, ó, eu emendei o fio aqui e fiz correntinhas para este lado e para este lado, entendeu? Como que você vai contar? A mesma quantidade de pontos daqui, você pode pôr aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 pontos. 10 pontos aqui, 10 pontos aqui, ou 12, porque eu não tenho um bebê aqui em casa para medir. Ou 10 ou 12 pontos. Você vê no pezinho do seu bebê. Aqui, ó, esse é o fio Suzy da Círculo. Eu vou colocar aqui só para você ter uma ideia de como vai ficar. Aqui eu fiz 25 correntinhas para este lado e 25 para esse lado. Então, você vai vir aqui, ó, no pezinho do bebê. Olha como vai ficar. Você vai dar um nozinho. Ficou pouco, você pode fazer até 35 correntinhas. Vai ficar melhor para o lacinho. Isso aqui tá pequeno. Você vai fazer um lacinho e vai servir para o bebê também calçar, ó. Nos dias quentes, ele vai passear assim. Ele não, ela, né? Vai passear assim, bem bonitinha. Vai ficar uma gracinha, ó, para o uso do bebê também, tá? Então, aqui você pode caprichar ainda mais. Você pode estar colocando aqui uma conta, um coração, uma flor, um arranjinho. Vou pôr um lacinho aqui, que sobrou da minha cesta. Ó, tá vendo? Como enriquece, como fica bonito. Dá até para você fazer várias cores, vários modelos e formar aí uma clientela e fazer uma renda extra, entendeu? Que nunca é demais na casa da gente, né? Nós que somos mães, que conhecemos um orçamento de casa, você também que é jovem, precisa de uma renda extra, de repente você está desempregada, você pode criar, olha, sapatinhos decorativos com os fios Duna, tem várias cores, dá para você colocar assim, olha, fiz um aqui para te dar ideia, fio mesclado, ó, tá vendo? Você faz um mescladinho aqui, de repente você faz um mescladinho aqui e aqui uma cor lisa, joga uma flor, joga um laço. Você pode, ao mesmo tempo que você
está decorando, além de você levar o chinelinho, o sapatinho, a botinha decorativa para o espaço do bebê, você já leva a miniatura para o chazinho de bebê, para a lembrancinha da saída de maternidade. Um abraço para você que me acompanha, um abraço para você que está passando por aqui agora e até o nosso próximo encontro com mais uma aula em crochê. Se Deus quiser e Ele há de querer.